Olá pessoal, tudo bom? A gente volta hoje com aquela série de aulas sobre dicas de gramática para que você possa fazer uma redação dentro da competência 1 top de linha, né? Sem nenhum erro de língua portuguesa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre colocação pronominal. Como eu já falei na aula anterior, a gente está falando aqui as regras básicas, né? Não está aprofundando nenhuma regra não. Então são aquelas regras para que vocês possam não cometer os errinhos que vocês têm cometido aí na hora de fazer a produção de texto, beleza? Antes da gente começar, vou aquele recadinho. Não se esqueça de dar lá o joinha no nosso canal, de se inscrever, tá bom? No nosso canal, beleza? Então vamos para a aula. Então a gente vai falar hoje sobre colocação pronominal. Os pronomes oblíquos átonos, eles dependem sempre do som de um verbo para poder existir na frase. Por isso eles são átonos, eles não têm um som forte que faça com que eles sobrevivam na frase sem estar acompanhado desse verbo, certo? Esses pronomes são o me, o te, o se, lhe, o, a, nos, vos, lhes, os e as. Todos esses pronomes sempre vêm pertinho de um verbo. Só que a maneira que eles aparecem, ela se modifica. Ora eles vêm antes do verbo, o que a gente chama de próclise, ora eles vêm no meio do verbo, o que a gente chama de mesóclise, e ora eles vêm depois do verbo, o que a gente chama de ênclise, ok? Mas isso é aleatório? A gente pode colocar antes, no meio, depois, como a gente quiser? Não, tem regra, né? E são essas regras que a gente vai dar uma olhadinha agora. Então, olha essa tabela aí para ver como é que ela é bem simples para explicar tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, olha lá. Os casos de próclise, por exemplo, são quando a gente tem um advérbio ou uma palavra negativa antes do verbo, essas palavrinhas que a gente vai ver agora, a gente chama de palavrinhas imã. É como se elas tivessem uma força magnética que puxasse para perto delas o pronome. Então, elas puxam o pronome para perto delas. Que palavras são essas? Os advérbios e as palavras negativas, expressões negativas. Né? Então, como no exemplo ali, não te conheci. Os pronomes interrogativos, todos eles, né? Quem me telefonou? Os pronomes relativos, todos eles também. Que, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujo, cuja, cujos, cujas, onde, todos eles. Então, os pronomes relativos também puxam. Ali a gente tem um exemplo. Eis a praia onde me perdi. Os pronomes indefinidos, todos eles também puxam. Então, pronomes indefinidos, todos, algum, nenhum, aqueles que indefinem, né, a coisa, a pessoa sobre a qual a gente está falando. Todos o aplaudiram. Os pronomes demonstrativos, isto, isso, aquilo e suas variantes, também puxam. Isso me pertence. As conjunções subordinativas, todas elas, né, as conjunções subordinativas adverbiais, né, as concessivas, as causais, são 9 tipos, finais, e também a conjunção que, né, integrante, todas elas puxam. Então tem um exemplo ali. Quando se encontraram, riram. Quando se encontraram, riram. As orações exclamativas e optativas também puxam, como Deus te crie. Esse tipo de exemplo a gente não vai utilizar na dissertação, mas os outros são muito importantes que a gente grave. E no gerúndio precedido de em, como no exemplo, em se lembrando, venha. Esse também não é muito usual numa dissertação, mas em outros tipos de texto vocês podem utilizar com muita tranquilidade. Então, esses são os casos em que existe a próclise, certo? Próclise é quando, então, tem uma palavra antes do verbo e essa palavra vai funcionar como um imã. Ela vai puxar o pronome para perto dela. Não tem jeito não, tem que memorizar a regra, não tem outra saída, ok? Então, memoriza as palavrinhas que puxam esse pronome e aí você não vai mais errar. Os casos de mesóclise, como que eles funcionam? Vamos ver lá pelo quadro. Mesóclise só vai acontecer no futuro do presente e no futuro do pretérito do indicativo. São só nesses dois tempos verbais e nesse modo que vai acontecer a mesóclise. Quando a gente estiver escrevendo um texto, tiver um futuro e a gente precisar colocar o pronome,
a gente vai ser obrigado a colocar esse pronome no meio do verbo. E como que faz essa partição do verbo? É muito simples, né? A gente corta o verbo exatamente onde ele ficaria, na forma do infinitivo. A forma do infinitivo é aquela terminada em R, é como a gente procura o verbo no dicionário. Corta ali onde fica o infinitivo, coloca o pronome com hífen e coloca o restinho das desinências que sobraram depois do pronome, como está no exemplo aí, ó. Chamar-nos-ão para o teste. Então, é chamarão. Corta o verbo onde ele fica no infinitivo, chamar, coloca o pronome nos e as desinências que sobraram atrás. Ão. No exemplo de baixo, que é o futuro do pretérito. Dariam o prêmio. Eu quero colocar o pronome. Então, dar, cortei onde está o infinitivo. Dar-lhe-iam o prêmio. Certo? Todos os outros casos são de ênclise, né? Então, o que a gente precisa aprender com bastante força? Os casos de próclise e que nos futuros vai acontecer a mesóclise. Todos os outros casos são de ênclise. Uma coisa importante, se antes do verbo do futuro tiver uma das palavrinhas imã, aí eu vou ter que fazer a próclise, porque a palavra imã ela é mais forte do que a regra da mesóclise, tá certo? Então, sempre que tiver essa palavrinha aí que puxa o pronome para antes do verbo, eu vou utilizar a regra da próclise, mesmo que seja um futuro, ok? Tem um poema do Oswald de Andrade que ele é sempre muito utilizado para explicar esses casos de próclise. Eu vou colocar o poema na tela para vocês verem aí, ó. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias. Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. O que esse poema mostra pra gente? Que a regra diz que a gente tem de usar sempre o pronome no início da frase. A gente nunca pode usar o pronome oblíquo iniciando frase. Tem de dizer, dê-me um cigarro. Mas na língua popular, na língua oral, a gente já burla essa regra e fala, me dá, né? O Oswald de Andrade, no início do século XX, já mostrava isso pra gente, que a gente já burlava um pouquinho essa regra aí. Beleza, pessoal? Tem muitas outras regras aí de colocação pronominal, tem a colocação pronominal em locuções verbais, tem algumas outras coisas, mas se vocês gravarem essas regrinhas aí, já vai dar uma ajuda muito grande na produção de texto de vocês e vai evitar a perda de pontos aí no Enem ou em qualquer outro concurso que vocês forem fazer com a produção de texto. Belezinha? Então, até a próxima aula, viu?